2 de Tito, versos 11 a 14. Todos os irmãos encontraram? Fica antes de Hebreus. A partir do verso 11, capítulo 2, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, a Bíblia por várias vezes diz aquilo que Jesus fez por nós. E aqui diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E os irmãos não tenham dúvidas de que essa graça, ela é manifesta na pessoa do Salvador, de Cristo Jesus. Que você não perca de vista nesta noite, neste culto, aquele que nós devemos louvar, aquele que nós devemos engrandecer, porque Ele é o nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé e vamos então louvar a Deus. Vamos engrandecer o Salvador da nossa vida, o nosso libertador, Jesus, o Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar aqui reunido nessa noite e poder sentir a sua presença do Senhor. Que nessa noite você possa dizer: Senhor, receba o meu louvor, transforma a minha vida, restaura o meu ser essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá.
pecados foram levados na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. E nós hoje somos livres para adorar aquele que é, aquele que está vindo nos buscar. Um alto preço foi pago para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos comunhão com os outros. Eu sei que foi pago um alto preço.
Jesus me amou tanto que Ele levou o meu pecado naquela cruz. E não só o meu, mas Ele levou o seu também. Levou o nosso pecado. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Quando alguém faz algo tão significativo para nós, não há como esquecer, não há como deixar de agradecer. Quando nós entendemos quem nós éramos e o que nós somos hoje, o que o Senhor fez por nós, não há como deixar de agradecer. Se você tivesse que usar uma palavra para definir aquilo que Jesus fez por você, que palavra você usaria? Se você tivesse que usar apenas uma palavra que seja, ou por menor que seja, para definir aquilo que Jesus realizou por você, qual palavra você usaria para definir os feitos de Jesus? Talvez alguém diga assim: se eu tivesse que definir o que Jesus fez por mim, eu usaria a palavra bondade, eu usaria a palavra misericórdia, eu usaria a palavra amor, eu usaria a palavra benignidade. Se eu tivesse que definir com uma palavra aquilo que Jesus fez por mim, eu definiria como graça. Misericórdia está certo, bondade está certo, amor está certo, benignidade também, mas eu usaria a palavra graça para definir aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele fez por mim. Graça é uma das doutrinas bíblicas inquestionáveis. E eu quero falar um pouco nesta noite sobre a graça de Deus na vida do homem pecador. Quero falar sobre esta graça maravilhosa que alcançou a nossa vida. Essa graça que nos faz ter a visão correta sobre Deus. A graça que nos faz ter a visão correta sobre quem eu sou. É sobre essa graça que a Bíblia nos ensina. É muito comum ouvirmos por aí algumas pessoas se entendendo hoje como sendo possuidoras da salvação, mas não entendendo o que Jesus fez por elas. Existem pessoas que entendem que a salvação elas conquistaram porque elas desejaram, elas foram atrás, elas deram o primeiro passo, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, eu percebo que se um dia eu disse eu quero um Salvador, é porque em primeiro lugar Deus veio até mim, porque é impossível um morto, espiritualmente dizendo, é impossível que uma pessoa que seja morta espiritualmente, como diz a Bíblia que nós somos, nós possamos desejar Deus, possamos desejar a salvação. Se um dia eu e você desejamos Cristo na nossa vida, é porque esta graça nos alcançou. O Senhor veio até nós, tocou em nosso coração, Ele nos chamou para perto dEle. No Evangelho de João está escrito que o Senhor nos trouxe até Ele, e a palavra que está escrita lá na língua original significa alguém que tem que ser arrastado, porque sozinho não tem capacidade de ir até a fonte e beber dessa fonte
fonte que é Jesus. Então a graça de Deus olhou para mim e para você antes da fundação do mundo, olhou para mim e para você. Nós não tínhamos nada, não fizemos nada de bom, mas Ele desejou nos alcançar com a sua salvação. Esta graça, ela foi abundante, ela foi poderosa, uma graça que nos chamou com um chamado maravilhoso e nos trouxe para a sua presença. Favor imerecido. Eu nada merecia. Todos nós estivemos sempre na mesma situação. Todos nós merecíamos o inferno, porque temos um coração maldoso, sim, porque nós não queremos Deus. O livro de Romanos diz que nós estamos destituídos da glória de Deus, e diz mais: não há quem busque a Deus. Se nós buscamos, foi porque esta graça veio até nós, veio até mim e até você, sem que nós merecêssemos algo. É um favor imerecido. Nós não precisamos pagar nada, porque não há tesouro nesta terra que pague aquilo que só Jesus pode nos conceder, que é a salvação. Não há nada capaz de retribuir o que Cristo fez por nós. E é por isso que as Escrituras diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É pela graça de Deus, é de uma forma imerecida. E isso nos leva a exaltar a Deus cada vez mais. Ele quis e desejou você. E a passagem que nós lemos agora fala sobre esta graça de Deus. E eu consigo enxergar aqui, na passagem que nós lemos, os benefícios da graça de Deus na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. E eu quero mostrar para os irmãos o que a graça faz, o que a graça de Deus alcança na vida do homem pecador. E o primeiro benefício da graça de Deus nós encontramos aqui no versículo 11. Em primeiro lugar, a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Eu não estou dizendo que o fato de Jesus ter morrido vai fazer com que todos sejam herdeiros da glória celestial, mas todos aqueles que o recebem, para todos esses homens, a graça de Deus trouxe salvação. Está escrito no versículo 11, leia comigo, vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma coisinha só. Nós podemos ver a graça de Deus no fato dele nos dar saúde, podemos ver a graça de Deus suprindo a nossa necessidade diária, podemos ver a graça de Deus nos trazendo livramento, mas o primeiro sinal e o sinal maior da graça de Deus é a graça de Deus trazendo salvação ao homem perdido, porque não há nada mais que o homem pecador precise em primeiro lugar na sua vida do que a salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora. Podemos enxergar a graça de várias formas, mas em primeiro lugar, a graça, ela se manifesta no ato de conceder ao pecador miserável, e eu estou me referindo a ele, a mim e a você, conceder salvação. Está escrito, a graça, ela trouxe a salvação a todos os homens, a qualquer povo, de qualquer língua, de qualquer tribo, de qualquer raça, de qualquer nação.
que ela seja. A graça de Deus alcança o branco, alcança o negro, alcança o mulato, alcança o idoso, alcança o jovem, alcança a criança, alcança o pobre, alcança o miserável, alcança o rico, atinge as mais altas classes sociais, mas também olha para aqueles que são pobres, mas que podem se tornar ricas espiritualmente quando conhecem o Salvador. Que graça de Deus maravilhosa é essa, que alcança a vida daqueles que estão perdidos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós encontramos na Bíblia. E se você depositar nesse Deus a sua fé, você será salvo. Se você crer de todo o seu coração, você vai experimentar uma nova vida. Você vai enxergar a vida de um outro prisma. Você vai enxergar a vida com novos olhos. Você não vai ser mais aquilo que você tem sido até agora, porque a graça de Deus vai operar na sua vida, e ela opera constantemente. É isso que nós vamos continuar vendo aqui nessa passagem. É muito cômodo nós dizermos assim: eu já sou igreja, eu já sou povo, eu já fui visitado por essa graça, então fico no templo louvando, então continuo vivendo a minha vida espiritual. Muito bem, venha para o templo, alimente-se, viva a sua vida espiritual. Mas quando eu entendo a graça de Deus, eu também entendo que essa graça, ela não é só para mim. Quanta gente lá fora precisando ouvir sobre isso. E nós continuamos dizendo para os irmãos, para a igreja: comunique Jesus, compartilhe Jesus, fale de Jesus, fale o quanto Ele é amoroso, fale quanto Ele ama o homem e a mulher, pecador e pecadora. Jesus veio para resgatar o pecador, para visitar o pecador com a sua graça e transformar o homem e a mulher necessitado de graça, necessitado de libertação. A igreja não pode se calar. Nós estamos aqui para comunicar esta graça ao mundo. Não é só para vivermos a graça, vivermos a graça e comunicarmos a graça. Vamos continuar comunicando a graça dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aos nossos filhos. Vamos ensinar a graça de Deus. A luta não é fácil, né, irmãos? Até mesmo dentro da nossa própria casa. Porque nós queremos manter os nossos filhos na compreensão das coisas de Deus, mas como é difícil quando a gente chama um: vem aqui orar, vem aqui. Não, mas hoje eu não quero. Não, mas nós precisamos orar porque Deus é bom. Ah, mas venha, vamos orar. Nós precisamos aqui, nós precisamos de Deus. Então a família precisa buscar a Deus. O primeiro lugar onde nós vivemos e comunicamos a graça de Deus é dentro da nossa casa. Vamos comunicar lá fora também, mas vamos comunicar essa graça dentro da nossa casa também. Nós não podemos esquecer o que Jesus fez por um homem. Jesus curou um homem e Jesus disse o seguinte para ele: agora você vai voltar para a sua casa. Você vai entrar dentro da sua casa e você vai dizer para a sua família o que o Senhor fez para você. Porque o que você recebeu agora foi fruto de graça.
Você foi curado não é porque você merece, você foi curado pela graça do Pai, pela graça de Deus. Então vai lá e comunica quanto Deus é gracioso, o que Ele fez na sua vida. Mas vamos comunicar também lá fora, em casa e lá fora. Isso é importante. Então vamos viver essa graça, mas nunca deixando de comunicá-la, para que as pessoas entendam que não é por merecimento próprio, mas Deus decidiu amá-las e comprovou e provou esse amor, permitindo que Jesus viesse e morresse no lugar delas. Então o primeiro benefício da graça é este. A graça, ela trouxe o que? Está escrito no verso 11: salvação a todos os homens que o receberem. Segundo benefício da graça de Deus, a graça de Deus ensinou a renúncia à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Deus, ela nos ensina. Está escrito no versículo 12 que essa graça salvadora de Deus, ela veio a todos os homens, educando-nos. Uma outra palavra para educar é ensinar. Todos nós precisamos de ensino. Nós vivemos nesse mundo e estamos sempre aprendendo coisas novas. E muito mais quando se fala sobre coisas espirituais, é isso que nós precisamos mais aprender, para que não sejamos enganados, para que não nos enganemos daquilo que hoje nós temos como sendo verdade. Que ninguém possa trazer nenhuma outra mensagem para a nossa mente e para o nosso coração, a não ser a verdade de Deus. Então a graça de Deus, ela nos ensina. E ela nos ensina muita coisa. Diz o versículo 12 que ela nos ensina, ela nos educa para que, relegada a impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus ensina para mim e para você que nós não precisamos, que nós não temos mais necessidade de viver de uma maneira ímpia. Existe o piedoso e existe o impiedoso. Existe a piedade e a impiedade. A piedade de uma maneira bastante objetiva para você entender, a pessoa piedosa é a pessoa que tem o seu coração voltado para Deus. No seu coração há o temor de Deus que o leva a fazer a vontade de Deus. O ímpio é aquele que não tem o temor de Deus e que por isso vive distante da vontade de Deus. Se eu e você fomos encontrados por esta graça, hoje nós não precisamos mais viver como vivíamos antes. Nós podemos deixar toda a impiedade. Nós não precisamos da podridão desse mundo. Esse mundo, ele não precisa mais se fazer presente na nossa vida, porque a graça nos alcançou e nos ensinou que impiedade não mais, e que nenhuma relação com o mundo eu preciso ter. Eu tenho a minha relação no mundo com respeito a trabalhar, porque eu preciso trabalhar e eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso estudar e eu me relaciono com as pessoas em que eu estudo, eu tenho os meus vizinhos e eu me relaciono com os meus vizinhos, mas as coisas desta vida, as coisas deste mundo não fazem mais parte da nossa vida. O carnaval já não tem mais sentido para nós, porque chega de podridão, chega de coisa errada, chega de coisa imunda. A graça nos alcançou
Isso não tem mais que fazer parte da nossa vida. Eu não tenho mais que ter prazer em ver coisas que eu via antes. Eu não tenho mais que ter prazer de falar e fazer coisas que eu falava e fazia antes, porque tudo agora se fez novo na minha vida. A graça me alcançou. Eu renego o mundo, eu renego toda a impiedade, e hoje, pela graça de Deus, eu e você podemos viver piedosamente, renunciando todas as coisas deste mundo cheio de podridão. A graça de Deus alcançou a sua vida. E quando a graça de Deus alcançar essas pessoas que hoje amam o mundo, elas também vão renegar essas paixões. Elas vão viverem longe de toda impiedade. Porque onde a graça de Deus se instala, não é possível continuar vivendo do jeito que vivia antes. A graça de Deus, diz o versículo 12, nos proporciona uma vida sensata, justa e piedosa. Ninguém aqui nesse lugar é perfeito. Ninguém aqui nesse lugar é um anjo. Só que a graça nos alcançou. Eu não sou perfeito, mas eu posso viver no caminho de justiça, porque a graça me possibilita isso. Eu não sou perfeito. E posso estar muito longe disso. Mas a graça me permite viver de uma maneira sensata. Porque quando eu não era de Deus, quanta insensatez, quanto desequilíbrio na minha vida. Quantas vezes me pendendo para as coisas desse mundo. Mas agora a graça me ensinou que eu não preciso disso. O que eu preciso é só de Jesus. Eu não preciso estar na mesa de um bar para ser feliz. Eu não preciso me fantasiar para ser feliz. Porque sou feliz com o meu Jesus. A sua graça me alcançou. Em outras palavras, a graça ensinou que as algemas já caíram das minhas mãos. Eu não estou mais preso. A graça me ensinou que eu não estou mais acorrentado e sujeito a fazer tudo aquilo que a minha carne pede para que eu faça. A graça de Deus quebrou os meus grilhões. A graça de Deus quebrou o meu cativeiro. A graça de Deus destruiu tudo aquilo que me prendia. E hoje eu sou livre. Isso é graça de Deus, que traz liberdade, que traz libertação. Aquele que um dia ou durante tantos anos viveu preso, para que agora ele viva livre em Jesus, sendo trabalhado a cada dia por esta graça, porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma graça que nos acompanha do início ao fim, desde o momento em que eu recebo o Salvador até o último dia. Existe um hino que diz: maravilhosa, quão maravilhosa a graça de Jesus. Como é importante entender a doutrina bíblica da graça. Me faz enxergar Deus de uma outra forma, me faz olhar para mim de uma outra forma. Deus me alcançou sem que eu merecesse absolutamente nada. Isso é graça. Então está escrito na Bíblia que a graça nos ensinou a renunciar tudo aquilo que não é de Deus para mim. Terceiro benefício da graça nós encontramos no versículo 13. A graça criou em nós algo que nunca existiu antes.
criou, sabe o que? Uma viva esperança. 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, a graça, irmãos, ela cria algo em nós. E o que ela cria é algo que para nós era loucura antes, mas que hoje é uma das maiores promessas. A graça criou uma viva esperança dentro do nosso coração. Olha, por favor, não queira que um incrédulo entenda essas coisas. Não queira que uma pessoa que não conhece a Deus entenda essa esperança que nós temos no nosso coração. Não queira que uma pessoa que não conhece a Deus, ela consiga digerir a verdade de que um dia aqueles que se entregaram a Jesus vão viver na glória celestial. Não queira que essas pessoas entendam isso, porque para as pessoas que não conhecem a Deus, as coisas espirituais são loucura. É loucura. Já que só vocês aqui estão me ouvindo, eu vou dizer para vocês o seguinte: quando eu não era de Deus, Deus saberia que eu seria dele, mas eu não saberia que um dia eu seria de Deus. Deu para entender? Não, né? Eu olhava para crente e dizia: esse povo é tudo doido. Só que hoje eu estou no meio dos doidos. Mas na verdade, doido mesmo é que quem não conhece a verdade está caminhando na morte. É que quando a gente não tem a sabedoria e não tem a mente de Deus, a gente diz bobagem. Diz ou não diz? Quanta bobagem eu disse. Talvez até você. Mas aí eu me lembro de Paulo, que ele dizia assim: olha, antes eu era blasfemo. Em outras palavras, eu falo tanta bobagem com respeito às coisas de Deus, eu persegui, só que eu obtive misericórdia, porque eu não conhecia a verdade. E ele disse: agora eu conheço. Então a mesma coisa aconteceu comigo e com você também. Hoje nós podemos falar de uma maneira muito natural, né? Nós somos de Cristo porque a graça nos alcançou e a graça criou no nosso coração uma esperança. Qual era a esperança, ou qual é a esperança de uma pessoa que não tem Jesus? Nenhuma. Ou então a pessoa diz assim: olha, morreu. Quando acabar essa vida aqui, acabou. Mas não é bem assim. Há uma esperança. Que bom que nós somos eternos, que a nossa alma é eterna. Não somos eternos aqui, mas a nossa alma é eterna. Nós teremos um corpo novo, glorificado, e estaremos no lugar que Deus preparou para nós. A gente sabe que existem algumas outras religiões por aí que copiam as promessas que Deus tem para o seu povo. Céu verdadeiro e esperança verdadeira é só dos cristãos, é só daqueles que creem no verdadeiro Deus. E sabe uma coisa? De qualquer forma, aquele que foi alcançado pela graça de Deus vai desfrutar daquilo que Deus tem para ele. Porque se Jesus voltar, nós seremos arrebatados, mas se a gente morrer também antes, independente do que aconteça, um dia nós estaremos com Ele. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que bom que isso existe. Que bom que a nossa luta ela está limitada a essa terra. Porque um dia nós vamos viver uma eternidade sem luta alguma.
Que bom que no céu nós vamos poder cantar com uma voz perfeita. Eu não vou ter mais essa voz de pato rouco que eu tenho. Que bom que tudo vai ser diferente. Que bom que é só a igreja que tem essa promessa. Mas também todos aqueles que ainda serão impactados por essa graça terão essa experiência. A graça, ela traz ao nosso coração esperança. E digo mais, a graça, ela não só traz uma esperança futura. A graça de Deus nos possibilita ter uma esperança presente. Sabe o que a graça de Deus faz conosco? Olha, hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. E amanhã pode ser amanhã ou pode ser daqui a alguns dias, mas vai passar. A graça de Deus nos faz enxergar as coisas de um ponto de vista melhor do que se encontra hoje. E mesmo que já não esteja tão bom assim, essa graça de Deus vai me sustentar até o fim. Chegou um momento que Paulo, ele disse para Deus que ele precisava se ver livre de um espinho. E não é esse espinho que a gente tem no dedo de vez em quando, não. Nós não sabemos exatamente o que era o espinho na carne de Paulo. Nós só sabemos que era algo que o atormentava muito. E em 3 ocasiões ele pediu ao Senhor que retirasse o espinho da sua carne. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. É por isso que eu digo para os irmãos, que quando nós falamos de graça, não é uma graça que cria em nós só uma esperança futura, mas é uma graça que nos sustenta a cada dia. Pode ser que algumas coisas na sua vida não mude tanto, mas pela graça de Deus você pode viver alegre com isso que não vai mudar, porque a graça de Deus vai te possibilitar a viver até o fim, alimentando uma esperança nele. O Senhor me sustenta. A graça dele é suficiente. Essa graça me traz força. Não estou 100%, mas pela graça eu estou 100%. Me sinto não com 100% de força, mas se a graça de Deus me visita, então eu estou com força para continuar caminhando, porque a graça dele basta na minha vida. Então a graça de Deus, ela é contínua, e ela sempre nos traz uma boa esperança, tanto para o futuro, quanto para os dias de hoje. Está difícil aí, irmão? Está difícil aí, irmã? Então não tem problema. Levanta dizendo: Senhor, eu quero graça. Mais um pouquinho, Senhor. Mais um pouquinho. Agora eu vou levantar. Mais graça. Senhor, agora eu estou indo para aquele lugar. Senhor, mais graça. Mais. Porque Deus é Deus de graça. E Ele te concede graça. Para que você possa se regozijar com o futuro, mas para que você possa viver o seu dia a dia também. Último lugar, último benefício da graça de Deus, está aqui na palavra, versículo 14. A graça almeja purificar para Cristo um povo exclusivamente seu. Olha só o que diz o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Quem se deu por nós? Jesus. E eu quero dizer para os irmãos, não se esqueçam, Jesus é o ponto mais alto da graça de Deus. O ponto mais alto da graça de Deus é Jesus. Então ele diz que esse Jesus, ele se deu por nós. Isso é graça. Para quê? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras, né? Mais uma vez, a Bíblia nos mostra que a graça de Deus traz para o homem pureza e santificação. Duvide sempre de alguém que diz que foi alcançado pela graça de Deus, mas vive de uma maneira ímpia. Porque aqueles que são alcançados pela graça de Deus têm uma vida pura. Se Jesus é o ponto mais alto da graça de Deus, e o objetivo da graça de Deus ter alcançado a nossa vida é para purificar o que está escrito aí, para purificar para si mesmo exclusivamente um povo exclusivo para Ele, então duvide de alguém que diz que tem a graça de Deus, mas vive de uma maneira suja, porque isso não existe. A graça de Deus ela é potente, e quando ela realmente alcança o coração de um ser humano, ela faz o que precisa ser feito. E é por isso que eu acredito em eis alguma coisa. É eis porque a graça purificou essa vida, e ele e ela não é mais o que era antes. É uma nova criatura em Jesus. Há uma diferença enorme em você tomar um copo d'água fresco, limpo, límpido, claro, sem impureza, sem sujeira nenhuma, e você ter um copo d'água turvo, sujo, que não faz bem algum para a sua saúde. Há uma grande diferença. Qual é a diferença? É que naquela água límpida, ela foi tratada, o cloro agiu, e talvez algumas outras coisas foram feitas para que ela se tornasse boa para ser consumida. Algumas coisas trataram aquela água para que ela ficasse pura. A graça de Deus, ela trata o nosso coração, ela trata a nossa vida, para que nós possamos ser puros como o povo de Deus. Porque como povo de Deus, nós somos raça eleita e nação impura. Não, nação santa, pura, porque a graça purifica. Então, se eu e você fomos alcançados pela graça, nós não podemos sair dizendo por aí que nós não conseguimos ter uma vida melhor, que eu não consigo me libertar desse pecado, que eu não consigo deixar esse hábito, que eu não consigo deixar esse costume, que isso está impregnado na minha vida e é melhor eu me acostumar com isso. Não, não se esqueça. A graça de Deus ela é potente, e onde ela chega, ela transforma, e ela faz com que aquela pessoa seja povo de Deus puro, porque a graça de Deus ela faz o que mesmo? Ela trata o coração, ela trata a vida do homem, e faz com que esse homem seja puro diante de Deus. E mais, olhe para a sua Bíblia, no versículo 14 diz que essa graça também faz com que nós sejamos pessoas zelosos de boas obras. Boa obra, estamos cansados de saber, não salva ninguém, não compra a salvação, não amolece o coração de Deus, porque nós falamos que é a graça que traz salvação, mediante a fé em Jesus. Mas perceba bem, a graça não salva, mas ela a graça não salva, mas as boas obras, elas são indispensáveis na vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus. As boas obras não te trazem salvação, mas é preciso ele estar presente na sua vida, porque a graça, ela trabalha tanto na vida de um ser humano,
que ela faz com que esse ser humano seja zeloso de boas obras. Nós estamos tão acostumados com a salvação pela graça que nós esquecemos das boas obras. Ontem lá no acampamento, uma jovem me chamou para conversar e na nossa conversa ela começou a falar assim: puxa, pastor, eu fico pensando que, assim, eu tenho o Espírito, mas a gente pratica tão pouco o fruto do Espírito. Eu falei assim: você tem a capacidade de cada vez mais praticar o fruto do Espírito, porque você tem o Espírito Santo. Depende de nós colocarmos isso em prática. O Espírito Santo nos possibilita isso. E uma das coisas são as obras. Todos os dias você pode fazer algo de bom. Todos os dias você pode ter um ato de boa obra. E são tantas coisas que você pode fazer. Quando você for atravessar uma rua, você pode observar alguém que precisa da sua ajuda. E isso é fazer uma boa obra. Quando você está numa fila e você é caridoso com alguém, nisso você está fazendo uma boa obra. Quando você para ajudar alguém que está em dificuldade, isso é uma boa obra. De tantas formas você pode ser alguém zeloso de boas obras. A graça de Deus te possibilita isso. E nesta noite, nós devemos ser levados mais uma vez a glorificar a Deus, porque os elementos dessa ceia, eles nos fazem lembrar que o nosso Deus é um Deus de graça. A graça dele impactou a nossa vida. É uma graça que eu preciso viver e comunicar lá fora. É uma graça que quebrou as minhas algemas e me trouxe liberdade. É uma graça que me traz esperança de um futuro eterno. E é uma graça que me assiste hoje no meu dia a dia. E é uma graça também que me permite viver em santificação de vida. E me faz ser alguém capaz de ajudar aquele que está ao meu redor. O que é que você precisa consertar na sua vida para que você possa, com a ajuda de Deus, ver essa graça transbordando? Porque a graça de Deus, ela purifica, ela santifica. Só que depende de você, depende de cada um de nós, em riscarmos da nossa vida aquilo que é sujo, aquilo que não é de Deus. Se algo está sujo, eu preciso limpar. Se algo está errado, eu preciso corrigir. Se algo está fora do padrão de Deus, eu preciso acertar dentro do padrão de Deus. E assim, viver de modo abundante a graça de Deus na nossa vida, na minha vida. E com este pensamento de que a graça de Deus é potente na nossa vida, nós vamos participar da ceia. Mas antes eu quero cantar um cântico que diz: tudo